eclésia, né? No grego original se pronuncia assim mesmo, com S, tá? O som de S, ao contrário do que muitos dos brasileiros fazem, né? Falar eclesia ou eclésia, né? Com Z. Então essa sonoridade com Z está errada, tá ok? Você faz a pronúncia com o som de S, eclésia. É interessante que essa palavra ela tomou uma febre, foi uma pandemia, né, nas igrejas. Tem até ministérios que trazem esse nome, né, Ministério Eclésia. Eu acho interessante, né, porque se torna redundante, visto a tradução desse termo. Mas vamos lá perceber a ideia da etimologia dessa palavra. Dentro das escrituras, é comum você perceber a tradução de eclésia por igreja, tá ok? Mas os dicionários gregos, o meu não está aqui, mas no comentário judaico nós temos isso, e na teologia sistemática do Glaser também nós temos essa ideia, de que o termo eclésia, ele também pode ser traduzido por congregação ou assembleia. Não querendo dizer que o nome da igreja, congregação cristã, Assembleia de Deus, são os termos corretos, como muitos pregam por aí, né? Ter esses termos como os nomes corretos de igreja. Não é isso que eu estou afirmando aqui, tá ok? Mas essa ideia de eclésia, ela traz em sua essência a ideia de você se ajuntar ou se reunir mediante uma convocação. O termo ele já era utilizado muito antes de Cristo, no século V. Nós temos registros aí históricos que no século V a.C., o povo grego, né, os gregos, eles se reuniam com a polis para poder deliberar assuntos da cidade, assuntos da polis, da onde eles moravam, habitava. Sócrates faziam. Então todas essas reuniões eram chamadas de eclésia. Tá? Tem alguns relatos que mostram que até eles iniciavam essas reuniões com orações, etc. Então, o termo ele passou a ter um cunho mais religioso, né? Uma ideia de maior religiosidade, quando houve a tradução do Velho Testamento para o grego. Vocês sabem disso, que o Velho Testamento foi escrito em quase sua totalidade na língua hebraica, com algumas partes, algumas frações em aramaico. E essa tradução, ela foi chamada de Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução mais antiga do grego do texto hebreu do Antigo Testamento, como nós falamos. Então essa tradução que foi feita do hebraico e do aramaico para o grego é chamada de Septuaginta. Foi feita por uma comunidade de judeus que estavam no Egito, tá ok? Lá no finalzinho da virada de século, né? Século II, século III antes de Cristo, tá? Foi realizada por aproximadamente de 70 a 72 tradutores, tá? Depende aí de quem está contando a história, de qual historiador que se segue. Por isso que nós temos até a simplificação latina, né? Porque o Império Romano que passou a dominar o mundo na época de Cristo, então eles denominaram essa tradução por LXX, que é o número 70 nos algarismos romanos, ok? Essas letras em letras maiúsculas. Pois bem, essa tradução da Septuaginta, das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, para o grego, traz a ocorrência da palavra eclésia por aproximadamente 100 vezes. Tá ok? Então nós vamos ter aí mais ou menos umas 100 participações da palavra eclésia, trazendo a tradução de uma outra palavrinha que, na maioria das vezes, né, de uma outra palavrinha grega, que é a palavra kahal. A palavra kahal, no hebraico, ela vai trazer para nós a ideia de uma convocação. Mas para não ficar só nas minhas palavras, bora lá, vamos para a Bíblia e abra lá no livro de Deuteronômio, livro de Moisés, Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 18, versículo 16, nós vamos ler somente a parte A do versículo, que diz assim: conforme a tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo. Então aí, pessoal, vocês têm o termo, a palavra
congregação. Aí, essa palavra, ela, no hebraico, como vocês podem perceber aí no slide, está escrito aí no hebraiquinho, depois nós temos a sua transliteração, é o kahal. E essa palavra, ela traz uma ideia de convocação para se reunir, tá ok? Então, a ideia que nós temos aí é de que Deus está, quando utiliza essa palavra, é que Deus está convocando o seu povo, no contexto aqui desse versículo que nós lemos, Deus convoca o seu povo para uma reunião, para que esses venham contemplar a aliança que Deus está fazendo com o povo no Sinai. Então, olha só que interessante você partir desse princípio e perceber que a palavra kahal, que é traduzido por eclésia no Novo Testamento, que para nós vem como igreja, para nós aqui em língua portuguesa é traduzido por igreja, traz a ideia de quê? De Deus convocando o povo para vir ouvir as suas leis, para ouvir o que Deus tem a dizer para eles, para o povo em si. Então, olha só que barato você entender isso, que o ato de ir à igreja, ou a própria igreja, é uma instituição que Deus constrói para o homem, para que esse venha se chegar a ele. Até o próprio termo religião do latim, ele quer dizer o quê? Religare. Religar quem? O homem a Deus. Tá ok? Então Deus convoca a sua assembleia para que você, fazendo parte dessa assembleia, vá até Deus. Tá ok? Então, quando Moisés vai reunir o povo para ouvir a palavra, nós temos kahal, que é traduzido por eclésia, que aí vai, né, no grego, ter o seu sentido mais religioso, vai ter o seu sentido mais voltado, propriamente dito, para o que nós temos hoje. O interessante da palavra eclésia é você perceber que ela é a junção de duas palavrinhas gregas. Vamos lá. Ek é uma preposição. Eclésia é um verbo. Então nós temos aí a junção de uma preposição mais um verbo, tá ok? Que significa, em sua essência, ek, preposição para fora, sair de dentro de algo e ir afora. E o clésia é chamar. Então nós temos a junção dessas duas palavras que vai dar a ideia de quê? Chamar para fora. Então, eclésia vai ser o quê? Chamado para fora. Segundo William Barclay, que é uma fera, aí, o cara é uma autoridade no estudo do grego e também do Novo Testamento, ele diz que esse termo é você sair da sua casa, você sair da sua zona de conforto, da onde você está, e ir para um lugar, ir para outro lugar, para se reunir e ouvir o que Deus tem preparado, ou o que Deus tem a ministrar para você. Então é interessante de que é como se fosse Deus convocando, eclésia na essência, é Deus convocando você para ir ouvir a sua palavra. Como um filho obediente vai ouvir o conselho do Pai. Então, igreja, na realidade, antes de aprofundarmos na sua história, entendendo agora o seu conceito, é você ter a concepção de que é você ser convocado, é uma convocação que você recebe para sair da sua zona de conforto e ir ouvir a mensagem de Deus. Não é simplesmente porque você acha um cara legal, porque simplesmente você acha bacana, ou porque é uma modinha, ou porque você espera que indo à igreja você vai receber bênçãos e você vai ter bens materiais e que sua vida vai virar um mar de rosas. Não é isso. Igreja é a convocação de Deus para os seus santos, para os seus chamados, os cristãos, aqueles que levam o nome de Cristo, irem ouvir a sua voz e, consecutivamente, o adorar. Tem uma concepção errônea que as pessoas fazem por aí, quer dizer que eclésia significa sair para fora, para ir fazer missões, essas coisas. Não, não é isso, tá ok? Não é dizendo que você não tem que fazer as missões, tem que fazer, mas a etimologia da palavra eclésia não é essa. Eclésia, então, significa você ir adorar a Deus, tá ok?